Shalom lekulam, Baruchim Habaim, Ani Wesley. Bem-vindos ao canal História em Disputa, eu sou Wesley. No vídeo de hoje eu tratarei do tema A Bíblia e a Tatuagem. Se tornou viral um vídeo, uma trend, no qual algumas garotas numa igreja fazem julgamentos de valor utilizando a Bíblia como fundamento. E um dos temas abordados era a questão da tatuagem. Todavia, a gente deve trabalhar com esse tema da seguinte maneira: o que o texto bíblico fala sobre esse tema? E se fala desse tema, qual é o contexto histórico, cultural, linguístico a respeito do tema? O tema da tatuagem é um tema que permeia o imaginário comum do cristão. E muitas vezes o cristão se utiliza da Bíblia para fundamentar seu ponto de vista, sem uma definição muito clara a respeito. Sobre esse tema, devemos responder a seguinte pergunta: a Bíblia proíbe tatuagens? Sim ou não? O texto clássico, no qual os cristãos se apoiam para dizer que não, tatuagem é um pecado, é uma blasfêmia, tatuagem é algo que não provém de Deus, é o texto de Vaikra 19:28, ou Levítico 19:28. Né? O texto diz aí, né? Lotitenu vesarchem ketovet ka'aka velotitenu bachem seret la nafesh ani Hashem. Esse é o texto hebraico. Se fôssemos traduzir esse texto, analisando palavra por palavra, encontraríamos o seguinte. Ele diz aí: Lotitenu, não fareis ou não poreis. Não é? Vesarchem, em vossa carne ou em vosso corpo, ketovet ka'aka, escrita de incisão ou marca gravada, entre parênteses, tatuagem. Velotitenu, e não poreis, velotitenu bachem, e não poreis em vós, seret la nafesh, laceração ou corte por causa de um morto. Especificamente, estamos falando de um rito fúnebre. Ani Hashem, eu sou o Eterno. Então, a estrutura da frase hebraica vai mostrar duas proibições paralelas, né? A questão de cortes no corpo, em rituais de luto pelos mortos, e também escrita ou incisão, ou seja, marca permanente no corpo. Obviamente, o texto vai falar disso, tá? Agora, qual é o contexto relacionado a essa passagem? É a pergunta que devemos fazer por definição. Ketovet ka'aka, qual é a definição semântica? E, nesse sentido, a gente já encontra um problema. Por quê? Porque ka'aka, esse termo que a gente viu aí, que pode significar aí incisão, ou gravar cortando, é um rapax legomena, ou seja, é um termo, ka'aka, que aparece uma única vez em toda a Bíblia hebraica. Então, obviamente, ketovet significa escrita, inscrição, gravura, tá? Que vem aí do radical escrever em hebraico. O hebraico bíblico, seus radicais, ou chamados de shoresh, são formados por 3 consoantes, triconsonantal. É o substantivo de algo que foi escrito ou gravado. Essa é a raiz de ketovet. Ka'aka é um verbo no infinitivo absoluto que significa incisar, gravar cortando ou, entre aspas, tatuar. E é uma palavra onomatopeica, ou seja, o som kkk, obviamente, vai imitar o ato repetitivo de picar a pele com agulha ou instrumento pontiagudo. E como eu expliquei, é um rapax legomena, ou seja, um termo que aparece uma única vez. E isso já gera uma certa dificuldade também na compreensão dessa palavra, desse verbo.
no infinitivo absoluto. Então, a expressão ketovet ka'aka significa inscrição feita por incisão, ou escrita tatuada, entre aspas, também. Né? E é a única vez que essa expressão aparece em toda a Tanakh, ou seja, em toda a Bíblia hebraica. Isso se chama rapax legomena, quando a gente estuda o texto bíblico. Por isso, os rabinos a consideram um termo técnico específico para a tatuagem permanente. A gente tem aí a opinião rabínica, a gente vai explorar um pouco mais isso. Tá? Agora, a gente tem que analisar o contexto cultural do Antigo Oriente Médio para tentar reconstruir o entendimento do verbo ka'aka. No segundo e primeiro milênio antes de Cristo, era comum em Canaã, Mesopotâmia e Egito marcar escravos com o nome ou símbolo do dono, como propriedade. Tatuagens ou marcas a fogo em soldados, sacerdotes ou devotos de certas divindades também era uma prática comum, como, por exemplo, a marca de Tamuz, de Baal e de Ísis, que eram deuses pagãos do Antigo Oriente Médio. Em rituais de luto, em que se portavam ou tatuavam o nome do morto ou símbolos de divindades cetônicas ou deuses do submundo. E isso para acompanhar o falecido ou apaziguar os espíritos. Então, observem que o contexto de marcar alguém, naquela época, possui várias aplicações. Não é somente marcar o corpo por marcar. Agora, quando a gente analisa o texto de Levítico 19, 28, a gente está tratando exatamente, ou mais especificamente, do capítulo chamado Código de Santidade, que vai do capítulo 17 ao capítulo 26, cujo tema central é separar Israel de todas as práticas religiosas e culturais dos povos vizinhos, para que sejam santo para mim, porque eu, o Eterno, sou santo. Portanto, Sefer Torá proíbe duas práticas específicas que eram religiosas e pagãs: cortar a carne em luto, comum entre cananeus e depois entre alguns árabes pré-islâmicos, e também marcar o corpo com nomes, né, de divindades, por exemplo, ou mesmo nomes de mortos, em alguns cultos de ancestrais. Então, observem que a prática de fazer incisões no corpo, marcas no corpo, possuíam aplicações específicas no mundo antigo. E mais especificamente, relacionados ao contexto da adoração aos mortos, está o tema de fazer essas marcas, ou essas, digamos, tatuagens. Agora, qual é o entendimento clássico, qual é a interpretação rabínica clássica em relação a esse tema? A gente vai encontrar comentários, principalmente no Talmud, no Midrash, de comentaristas medievais sobre esse tema. E sempre recordando que as opiniões rabínicas, elas não são monolíticas, elas são plurais. E não sempre elas estão de acordo. Então, por exemplo, em Mishnah Makot 3.6 e Talmud Babilônico Makot 21a, a proibição só se aplica quando a tatuagem é feita com tinta, pigmento permanente e com intenção idólatra ou descrita, letras, nomes de deuses, etc. Se for apenas desenho, sem tinta ou sem intenção de idolatria, alguns posquim, ou decisores, dizem que é apenas rabínico, de Rabanan, ou seja, uma opinião rabínica e não um mandamento específico toraico, ou seja, da Torá. Rashi, aí no século XI, interpreta essa expressão ketovet ka'aka, escreve-se com agulha, introduz tinta, ou kol, ficando a escrita permanente. Maimonides, em Mishneh Torah, Hilchot Avodah Zarah, 12:11, proibição absoluta de tatuagem permanente, mesmo sem idolatria, porque o versículo não condiciona a idolatria, diferente de outros versículos que dizem por causa dos mortos ou para os ídolos. Para ele é proibido por ser mutilação
do corpo este criado à imagem de Deus e por imitar costumes pagãos. Nachmanides enfatiza, o Ramban enfatiza o contexto de idolatria. Se não houver idolatria, a proibição seria mais leve. Em Shulchan Aruch e Oredeá, 181, segue a opinião mais rigorosa, como Ramban, que é proibido fazer tatuagem permanente em si mesmo, mesmo sem idolatria. E quem o faz recebe malkut, chicotadas, que era uma prática comum de punição no tempo do Sinédrio, do Sanhedrin. Né? Exceções reconhecidas na Halahá, né? Por exemplo, esse processo de marcar, por exemplo, um escravo, um prisioneiro de guerra, um campo de concentração, não há pecado. Obviamente, isso aí é opinião relacionada a um contexto específico no qual a escravidão era algo comum na época deles, ainda obviamente que repulsivo na nossa interpretação, e realmente é repulsivo, mas eles não enxergavam assim. Né? Em uma interpretação mais moderna, por exemplo, marcas de radiação em tratamento de câncer, muitos posquim modernos, ou esses intérpretes modernos, né, eles vão dizer que é permitido, como também a tatuagem temporária, rena, adesivo, etc. Então, observem que a opinião não é monolítica. E tem gente que pensa que a tradição judaica é monolítica, ou seja, todos pensam de maneira idêntica e interpretam os textos de maneira idêntica, e não é assim. Isso é lei do engano. A gente tem os textos aqui relacionados a esse tema, por exemplo, em Mishnah Makot 356, né, diz aí, Akotev ketovet ka'aka en hayav ad sheichtov vi ve kkk. Veja que é essa ideia, não? Essa ideia, por exemplo, onomatopeica, né? É muito interessante. Ye kkk, bedio ovehol. דבר שהוא מתקיים וכותב בשם עבודה זרה דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בכל שם. Diz que aquele que escreve uma tatuagem, incisão, não é culpado de flagelação, até que escreva incise com tinta, ou com col, ou com qualquer substância que permaneça, e escreve em nome de idolatria. Isso é palavras de Rabi Meir, mas os sábios dizem com qualquer nome, mesmo não idólatra. Veja que é uma opinião aí do Rabi Meir. No Talmud babilônico, Makot 21a, trecho central da Guemará, né, diz aí que o Rabi Shimon ben Yehudá, Mishum Rabi Shimon Omer, Eno Hayav, Ela al Ketovet Shel Avodah, Zaha, Sheneemar, o Ketovet, Ka'aka Lotitenu, Bachem, Ani Adonai. Ani Adonai Ketovet Sheli, Enata Hashai Lichtov, Ketovet Acheret. Então diz aí, o Shimon ben Yehudá, em nome do Rabi Shimon, que era muito comum um sábio falar em nome do outro, né, que só é culpado em relação a esse tema da tatuagem, aquele que a faz em nome de idolatria. Tá? Ele diz aí, se essa expressão relacionada de se tatuar, marcar o corpo, for em nome da idolatria, isso é um pecado, isso é algo ruim. Tá? Ele diz aí, eu sou o Senhor, se eu sou o Senhor, é a minha inscrição. Tu não tens permissão de escrever outra inscrição. Então veja que a opinião aqui, nesse trecho central da Guemará, é essa. Tá? Ou seja, se é em nome da idolatria, isso está mal. Outra opinião é do grande sábio Maimônides, que está em Mishneh Torah Hilchot Avodah Zarah 12:11. E diz aí o seguinte, Ketovet Ka'aka, Lokemin HaTorah ben Shekatav velo Kiaka ben Shekiaka velo Katav, Patur ad Sheichtov vi ye kakaka bedio או בחול או בשאר שמנים מתקיימים. ואסור לכתוב כתובת קעקע אף על שלו קיאקע. Então a opinião dele é que aquele que escreve uma tatuagem em incisão recebe flagelação pela Torá, seja que escreveu, mas não incisou, seja que incisou, mas não escreveu, está isento.
Só é culpado quando escreve em cinza com tinta ou couro ou qualquer pigmento que permaneça. E é proibido escrever uma tatuagem em cisão, mesmo que não incise, ou seja, a tatuagem permanente é proibida em qualquer caso. A opinião aí do Maimônides, o grande sábio, né, do judaísmo. Nachmanides, ou Ramban, ele vai ter a opinião, né? Por exemplo, Ve'anachon בעיניי שהכתובת קרקע אסורה מן התורה רק בשם עבודה זרה. איסור מדברי סופרים, דברים של חסידות. Ele vai dizer que, aos olhos de Deus, é que a tatuagem ou a incisão é proibida pela Torá. Apenas quando está relacionado com, mais uma vez, o tema da idolatria. A proibição é apenas rabínica, algo de piedade extra. A gente tem uma opinião, por exemplo, aqui do Shulchan Aruch, na Yoredeah, 181, tá, do grande rabino Yosef Karo, que diz o seguinte: Asur lichtov ketovet ka'aka begufo ve'im katav loke. É proibido escrever uma tatuagem, incisão no próprio corpo, e se escreveu, recebe flagelação. Outro tema, uma glossa askenazita, por exemplo, a gente encontra Ve'yesh omrim davka beshem avodah zarah. E há quem diga que só quando for em nome de idolatria. Então, observem vocês que não é algo monolítico. Alguns rabinos, eles proíbem de maneira explícita qualquer tipo de tatuagem, enquanto outros dizem, olha, se é em nome da idolatria, está proibido. Então, não é uma coisa tão simples de dizer assim, olha, é proibido e ponto final. Nem mesmo os grandes sábios do judaísmo, e de uma certa forma, né, está na moda dizer essa questão aí de lugar de fala, né? Eles têm o lugar de fala, porque a Torá, a priori, foi dada a eles. E nem sequer entre eles a gente encontra unanimidade a respeito desse tema, de Ketovet Ka'aka. Agora, por que muitos cristãos entendem como proibição absoluta de tatuagem, né? A confusão vem, obviamente, através de uma tradução não do texto hebraico, mas da Vulgata Latina de Jerônimo, né, do século aí, IV, né, que diz o seguinte: et super mortu non incidetis carnem vestram neque figuras aut stigmata facietis vobis. Ou seja, nem fareis figuras ou marcas, stigmata em vós. Então a palavra stigmata, que vem obviamente de estigma, de marca, né, passou para o português como estigma e foi entendida como tatuagem. Além disso, muitos pais da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, condenavam qualquer modificação do corpo por vaidade ou por imitar costumes pagãos romanos, como gladiadores e escravos, por exemplo, que eram marcados, como a gente viu, que era uma prática comum também no mundo antigo, no Antigo Oriente Médio. Então, toda essa confusão, a priori, vem da tradução da Vulgata Latina e do termo stigmata, e não do termo ka'aka, à luz do seu contexto histórico, linguístico específico. Então eu penso que não é tão simples julgar uma pessoa. E, infelizmente, existe esse, sim, estigma, essa marca, no seio de muitas igrejas evangélicas, no qual as pessoas são julgadas nesse sentido a respeito desse tema. Né? A pessoa tem uma tatuagem. Meu Deus! Muitas vezes, se a pessoa vem de um contexto não evangélico, o seio, e eu não estou generalizando, mas uma grande parte do seio evangélico ainda aceita essa pessoa. Agora, se a pessoa é evangélica e faz uma tatuagem, é quase um tipo de pecado sem perdão, quase uma blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. E não é tão simples assim como a gente viu. Agora, minha opinião sobre esse tema, obviamente, eu creio que o texto hebraico, ele é específico, ele trata de um contexto específico, principalmente relacionado a práticas ritualísticas relacionadas à necromancia, algum tipo de veneração aos mortos, culto aos mortos, ou celebração pelos mortos, e não trata especificamente do tema em si, de uma pessoa, não sei, que quer, sei lá,
tatuar uma flor, tatuar algo interessante no seu próprio corpo, o que eu penso é que isso não tem nenhuma relação com o que está escrito no texto hebraico. Isso é simplesmente uma interpretação posterior cristã, descontextualizada à luz do texto hebraico original, que não é tão fácil de interpretar, primeiramente porque o verbo que a gente observa lá, caca, é um rapax legomena, aparece uma única vez, e nem mesmo aqueles que têm, vamos colocar entre aspas, lugar de fala, os rabinos, possuem entendimento tão, digamos, nítido sobre esse tema. Nesse sentido, eu penso que a questão da tatuagem, ela implica questões de intenção. É uma intenção simplesmente estética, é uma intenção, enfim, whatever, o que seja. Se a pessoa se sente bem com isso e não tem nenhum tipo de intenção de uma certa forma, desrespeitar o código bíblico, digamos, dessa pessoa que tem uma crença em Deus, eu penso que isso é válido. Agora, obviamente, se a pessoa está fazendo isso por algum tipo de culto, necromante ou coisa do gênero, obviamente que aí sim se aplica a interpretação do texto de Vaikra, de Levítico. Recomendação sempre, né? O texto hebraico, o texto grego, as fontes rabínicas, judaicas, principalmente quando elas tratam desse tema. Agora, mais especificamente, a minha indicação mais específica nesse sentido do vídeo é o Antigo Testamento hebraico e também a coletânea rabínica de interpretação das escrituras, principalmente o Talmud, né? Porque não é uma coisa tão simples. Estudar a Bíblia de maneira séria, interpretar a Bíblia de maneira séria, sem nenhum tipo de paixão ou pré-julgamento, a priori, isso implica, obviamente, cautela, isso implica, obviamente, estudo. Então, minha opinião sobre esse tema é que aquele texto específico tem um contexto específico e uma proibição específica. E que as interpretações a posteriori desse texto não são interpretações monolíticas. Essa deveria ser uma análise séria do texto, para que o coletivo não se influencie de maneira negativa e passe, de uma certa forma, a fazer julgamentos coletivos em relação a um texto bíblico sem uma fundamentação teórica dele. Então, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, que você possa curtir, que você possa compartilhar. E shalom.